Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dani Ferlin, eu sou atriz e gestora cultural. Eu atualmente trabalho na Companhia Intimista de Teatro da cidade de Limeira. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre elaboração de projeto e sobre a produção teatral. No final desse vídeo também vai ter uma participação do meu técnico, né, o Elton Skill, falando um pouquinho sobre iluminação para vocês. Bom, sobre projeto teatral, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o processo da montagem do projeto Virginia e os Lobos, que na verdade é um monólogo sobre a vida da escritora Virginia Woolf. Virginia Woolf é uma escritora muito conhecida, ela teve uma vida muito conturbada, com históricos de abusos na infância. Ela teve uma relação com uma mulher, né, naquela época, né? Imagine naquela época, se hoje ainda existe preconceito, imagine naquela época em relação a isso. E ela finaliza a vida dela cometendo um suicídio em um rio no ano de 1941, na época da Segunda Guerra. E para começar esse trabalho, né, desse monólogo, como fui eu mesma que escrevi, primeiramente eu tive que fazer uma pesquisa sobre essa escritora. Então eu li algumas coisas na internet e comprei também alguns livros. Bom, alguns livros que eu li, né, foi para fazer a pesquisa, para conhecer um pouco mais sobre a escritora Virginia Woolf, além de fazer pesquisas na internet. Eu li esse livrinho aqui, que ele é mais ilustrado, né, que é sobre a biografia dela. Só que ele tem bastante ilustração. Também tem esse outro livro aqui, outra biografia que eu acabei lendo, sobre a Virginia Woolf. E também Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, né? Um livro que tem aí alguns artigos feministas dessa escritora, né? Que estava aí à frente da sua época. Ela já defendia já o feminismo. Ela viveu numa época, né, em que ela passou aí pelas duas guerras, inclusive morando na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ela finaliza a vida dela com um suicídio num rio. Bom, enquanto eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre projeto teatral, elaboração de projeto, eu vou passando para vocês, enquanto isso, alguns slides. E também algumas fotos do espetáculo Virginia e os Lobos, né? Da qual eu vou falar um pouquinho sobre projeto teatral. Bom, além da pesquisa, né, que foi o meu ponto de partida aí para desenvolver o texto, né, para fazer esse projeto, tem várias outras coisas que a gente tem que pensar quando está fazendo uma montagem teatral. Por exemplo, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia. Então, vou falar um pouquinho sobre esses elementos que a gente fez no nosso projeto. No caso, sobre a concepção de cenário, como a Virginia Woolf, ela morou em uma casa e os móveis, eles foram pintados, né, sua grande parte pela irmã dela, que era uma pintora, e pelo cunhado. Então eu decidi, né, contrastar um pouco aí essa parte assim mais colorida que tinha na casa dela, né, entre os móveis fazem parte, né, desse cenário, e ao mesmo tempo tá uma mistura entre a alegria e a tristeza, fazer essa divisão. Então toda essa tristeza que ela continha dentro dela, né, que era disfarçada em alegria, então eu procuro um pouco mesclar isso através do cenário. No caso da iluminação, a gente busca criar um contraste, né? A gente usa refletores na cena e, assim, em alguns momentos a gente usa muito a luz vermelha, né? Em momentos, assim, em situações mais trágicas, mas também a gente usa muito a cor azul, porque a Virginia Woolf, ela gostava muito do mar, sabe? De água, do elemento água. Então, tanto é que ela escreveu o livro As Ondas, né? Vários livros delas têm essa relação
dela com o mar, né? Porque ela passava, às vezes, aí o verão na praia, né? Com a família. Então tem muito desse retrato à obra, né? Parte da água, do mar. E no final da vida ela acabou cometendo o suicídio num rio, que também tinha como presença esse elemento. O figurino que a gente utiliza nesse espetáculo, como é uma obra inspirada na vida de uma pessoa que existiu e é numa determinada época, então o figurino eu coloquei itens que fazem referência à época. No caso das músicas, elas são inspiradas em maior parte em reproduções francesas. A escolha é devido à escritora, né? Na juventude ela tinha um grande desejo de conhecer Paris e também é muito inspirado nesse romance que ela teve com a poetisa, né? Fita, porque ela viajava muito para a França, né? A Fita. Então por isso eu escolhi algumas músicas em francês para colocar de fundo para as cenas do monólogo. Devido à pandemia esse ano, o PROAC lançou alguns editais aí com registro audiovisual e no caso do monólogo Virgínia e os Lobos, ele foi selecionado como suplente num dos editais do PROAC. Então, como foi um caso assim específico, né, devido à pandemia, eu não vou citar esse projeto como exemplo no caso da parte de elaboração de projeto. Eu vou citar um outro projeto que chama o Relógio Quebrado, né, que é para montagem e temporada de espetáculo. Então, vou citar ele em alguns exemplos, falando para vocês um pouquinho sobre a parte de elaboração de projeto. Então, existem aí alguns tipos de financiamento que a gente pode conseguir para elaborar o projeto. Às vezes a gente não tem dinheiro para arcar com as despesas, comprar cenário, figurino, maquiagem, né? Pagar ensaios dos atores, vários tipos de verba que a gente precisa para dar andamento nesse projeto, né? Para começar esse projeto e dar andamento nele. Então, existem alguns financiamentos, né? Então, existem fundos, programas e editais. Um edital bastante conhecido aqui no estado de São Paulo é o PROAC, que eu já citei para vocês, né? O PROAC Expresso, mas também existem o PROAC ICMS, né? Existem também outros tipos de editais, ou seja, existe empresa, né? O Itaú. Existem algumas empresas que lançam editais também, né? Para financiar projetos. Alguns casos também é abatido dos impostos. Existe também o financiamento coletivo, né? E também existem patrocínios, que é quando o artista ele pode ir direto em contato com as empresas para tentar aí um patrocínio para o seu projeto. Sobre objetivos, todo projeto ele tem um objetivo. E para elaborar esse objetivo, colocar isso no papel, a gente tem que pensar em duas questões primeiramente. O que o projeto realizará e o que o projeto pretende alcançar. E existem também objetivos gerais, específicos, objetivos artísticos, né? Então, dependendo do edital, né, às vezes eles só colocam objetivos. E então a gente tem que ir lá e colocar isso por escrito, o que o nosso projeto ele pretende realizar, né? O que ele quer alcançar. Bom, como objetivo, eu vou citar um exemplo do projeto Relógio Quebrado. Eu listei para vocês alguns objetivos desse projeto, que é um espetáculo intimista com 2 atores. E ele foi criado para ser realizado dentro de espaços, não dentro de teatro, mas dentro de patrimônios históricos, de casarões ou patrimônios históricos. Então, vou citar para vocês aí esses objetivos como exemplo. Realizar a montagem do espetáculo teatral O Relógio Quebrado, com duração estimada entre 50 e 70 minutos. Realizar uma temporada com um total de 10 apresentações teatrais em formato intimista,
Fomentar as artes cênicas através de apresentações não convencionais em formato intimista da obra O Relógio Quebrado. Valorizar a arte cênica como forma de cultura e acesso a todos, pois todos os ingressos serão gratuitos. Conscientizar o público sobre a valorização dos patrimônios históricos, locais onde a peça será encenada, e também sobre a valorização da mulher, assunto abordado na obra. Bom, como vocês viram aí no exemplo, uma dica para vocês é sempre utilizar verbos de ação para desenvolver os objetivos do seu projeto. Realizar, desenvolver, criar. Agora nós vamos para a justificativa. Quando você tem que colocar uma justificativa no papel, o que você tem que fazer? Você tem que argumentar, tem que se lembrar sempre dessa palavra, argumentar sobre o seu projeto. E o que você precisa colocar nessa justificativa? Quais são os diferenciais do seu projeto? Quais os benefícios que ele pode gerar sociais para a comunidade? Qual a relevância do seu projeto? Quais os impactos sociais que ele pode causar? Quais as circunstâncias que favorecem a realização desse projeto? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do exemplo do projeto do Relógio Quebrado, a justificativa desse projeto. O projeto se faz relevante especialmente por levar oportunidade para que as pessoas assistam às apresentações gratuitamente, contribuindo para o desenvolvimento cultural e intelectual da comunidade local. Vale ressaltar que a obra leva reflexão ao público, abordando questões sociais, especialmente no que diz respeito às mulheres, como violência contra a mulher, o patriarcado, como as mulheres estão sujeitas aos valores impostos pela sociedade e a transição da infância para a fase adulta. Importante destacar também que este projeto potencializa as artes cênicas, apresentando de um modo não convencional, sendo trocado o palco italiano do teatro por espaços, casarões antigos e históricos. Os locais se justificam devido ao fato da peça ser intimista, onde os atores possuem uma maior proximidade com o público e para a conscientização da preservação de tais patrimônios. Também devido ao ambiente do enredo se tratar de uma pequena casa no início do século XX, proporcionando maior realismo ao público, que se sentirá mais envolvido e ou fazendo parte da história. Considerando a conscientização da preservação de patrimônios históricos, informo que a ideia surgiu também do fato de que alguns casarões da região central do município de Limeira acabaram por serem demolidos alguns anos atrás, devido à ocorrência de incêndio, entre outros fatores. Deste modo, se torna relevante que patrimônios históricos materiais não fiquem em desuso e que o fomento com arte é uma grande opção para que tais espaços que já trabalham com essa iniciativa não fechem as portas. Agora, o nosso próximo slide é sobre o plano de ações. O plano de ações é eu saber quais as ações, quais atividades eu vou desenvolver no meu projeto. Na pré-produção, na produção, que é a parte que eu estou fazendo, executando esse projeto, e na pós-produção. Por exemplo, no teatro, a pré-produção, a gente tem que ensaiar, a gente tem que montar o cenário, a gente tem que comprar o figurino, tem vários itens aí antes do espetáculo. Aí a produção já é a apresentação em si do espetáculo, e a pós-produção que vem depois. No caso, se for um edital, eu tenho que apresentar os relatórios de execução do projeto, eu tenho que prestar contas do que o grupo comprou para esse projeto. Isso é o plano de ações. Quais as ações e quais atividades que eu vou ter que desenvolver no decorrer do meu projeto. Agora eu vou colocar um exemplinho do cronograma, né? O cronograma, ele tem aí essas 3 etapas, né? De
de pré-produção, de produção, de pós-produção, né, do projeto. Ele, no caso, eu estou colocando um cronograma, né, de montagem temporada de espetáculo. O projeto, ele tem aí um início, um meio, um fim, ele tem uma duração de tempo. Nesse caso, o meu projeto, a duração dele é de 12 meses. Bom, gente, como vocês podem ver no cronograma, são várias atividades que a gente faz no decorrer do projeto. Tem reunião com a equipe, contratar pesquisa, ela é para ser feita não somente antes da gente desenvolver o texto, né? Às vezes a gente desenvolve o texto, tem o texto pronto, escreve no edital, mas aí que na hora de contratar os atores tem que realizar uma nova pesquisa, né? Para eles poderem entrar no seu personagem, né? Para estar mais próximo daquilo que a gente quer colocar no palco. Tem agendamento de apresentações, os ensaios, que são muitos, para que a obra fique aí em condições de ser apresentável. Confecção de figurino, criação de maquiagem, divulgação, que é muito importante, né? Além da temporada das apresentações, né? E tem a pós-produção, que no caso de edital, a gente tem que fazer um relatório, né, de execução, né? E a prestação de contas do projeto. Bom, gente, aí eu coloco um exemplo, né, de orçamento do projeto Relógio Quebrado. A gente tem que colocar todas as despesas que vamos ter no nosso projeto dentro do orçamento, para não ter que, no final das contas, acabar tirando do bolso. O orçamento, ele é diferente, né, dependendo do edital. Às vezes o modelo, né, que o edital tem é diferente, mas basicamente é isso, tem que colocar tudo o que a gente vai ter de gasto no projeto. Não pode esquecer de colocar os impostos, direitos autorais, que é a parte de recolhimento, né? Tudo que você vai precisar para pré-produção do projeto, né? Antes da apresentação. A maquiagem, figurino, cenário, cachê de ensaio, a produção, né? A produção, você vai pagar uma equipe técnica, tem que pagar os artistas pela apresentação, alimentação, hospedagem, às vezes quando a cidade fica longe, às vezes tem que pagar hospedagem também, a divulgação, tudo que você forçar de impressão, panfleto. Aqui nesse orçamento eu coloquei aqui alguns modelinhos, né, divididos em verba, né, figurino, maquiagem, cenário, né, mas caso vocês tiverem, né, os itens mais detalhados, quanto mais detalhado o orçamento, melhor para aprovação. Esse é só um exemplo, né? Para você montar o seu projeto, você tem que fazer uma pesquisa de preço de mercado, né, antes, para saber quais valores você vai colocar aí para sua produção. Às vezes, um edital é diferente do outro, né? Às vezes ele pede uma coisa em um, em outro edital pede outra coisa. Às vezes, de um ano para o outro também muda, para o ARC às vezes muda, né? De um ano para o outro. Então, tem outras coisas também que a gente já tem, às vezes, colocando no projeto. O público-alvo, se a gente vai fazer uma peça infantil. Quem é nosso público-alvo? Vão ser crianças. Se é uma peça baseada em uma obra que vai cair no vestibular de uma faculdade, então o público-alvo vão ser os estudantes, né, que vão prestar o vestibular. A ficha técnica do projeto é a relação de quem vai trabalhar no nosso projeto, qual a função que ele vai ter. Em alguns casos, eles pedem também CPF, alguns documentos desse pessoal que vai trabalhar com a gente no projeto. Os currículos desses atores, né, dessa equipe também é importante colocar, né, dependendo do edital, nesse caso eles pedirem. A sinopse da obra que a gente vai apresentar,
As cidades que receberão um projeto, por exemplo, se o projeto for aqui do estado de São Paulo, a gente vai colocar cidades aqui do estado. O plano de divulgação. Como vai ser a divulgação do meu projeto? Eu vou colocar ele nas redes sociais, eu vou distribuir panfletos, eu vou colocar cartazes em escolas de artes, onde haja público interessado pelo meu projeto. Como que eu vou fazer essa divulgação? Alguns editais pedem também um plano de divulgação, além de você colocar no seu orçamento, né? O gasto que você com a gráfica, com a arte, você tem que colocar no seu orçamento e além disso também você tem que falar como que vai ser a divulgação do seu projeto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas, dos meus exemplos sobre elaboração de projeto, que tenha esclarecido aí um pouco, quem aí tem alguma dúvida, os artistas que agora, sem ter como apresentar fisicamente, aí tem que se inscrever aí em editais, né? Agora vocês ficam com o produtor técnico do espetáculo Fugina e os Loucos, Elton Skill. Ele que também trabalha como hold, né, de artistas musicais também, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Olá galera, eu me chamo Elton Skill, eu sou produtor técnico e vim bater um papo com vocês sobre a área técnica, sobre a produção teatral, produção de espetáculos, enfim. Trazendo um pouco para vocês a experiência de alguns anos de trabalho que eu tenho e alguns espetáculos, aí no caso, que eu já trabalhei, para vocês terem uma noção do que é um produtor técnico. O produtor técnico ele é responsável pela parte da coxia, digamos assim, da parte da produção geral que vai trabalhar com vocês. Desde o iluminador, do sonoplasta e o pessoal que monta o cenário, no caso os holds. O produtor técnico ele também é responsável de entrar em contato com o teatro que você vai estar trabalhando, levando o seu espetáculo, para estar vendo o material que vai ser usado, pedindo o material que você vai usar na sua peça, no caso, e o material que você vai ter que levar também, que às vezes no Brasil aqui temos teatros que abrange, consegue atender de forma espetacular a sua peça, e temos alguns teatros também que são menores, que não conseguem atender o seu espetáculo. Então a gente precisa entrar em contato com os teatros e ver qual o material que tem, o que tem à disposição. Um exemplo, eu preciso de 30 lâmpadas par LEDs para fazer o meu espetáculo, mas às vezes o teatro ele só tem 15 e você usa 30, então você vai ter que levar material seu ou pedir para ele estar entrando em contato com uma locadora e pegando esse material. E também ele é responsável por tudo aquilo que acontece na parte da produção geral, da contratação dos profissionais que vão estar trabalhando no áudio, na luz, os hold, que cuida da parte da montagem e sinalização do chão, do palco e assim, enfim. Eu trabalho também como iluminador nos espetáculos, muitas vezes eu trabalho como iluminador e trabalho com uma demanda de material como, por exemplo, par LEDs, elipsons. Então a gente tem que saber o que a gente vai estar usando. Por exemplo, você vai ter que montar seu mapa de palco. No mapa de palco ali você vai anotar o que você vai precisar estar usando. Um exemplo como quantidade de luz que você vai usar, quanto de áudio você vai precisar usar, mesas, quantos canais você vai estar usando. Às vezes você vai estar com um espetáculo que tem 30 atores em cima do palco, às vezes você precisa usar 30 microfones. Então você tem que estar entrando em contato bem antes do seu espetáculo estar indo para o teatro e tirar as suas dúvidas com o produtor local e saber o material que você tem à sua disposição, o que ele vai estar precisando fazer de locação para te atender.
E o produtor técnico também, como eu disse, ele é responsável pela contratação do iluminador, do hold, do técnico de som. E o mais importante de tudo é estar acompanhando a produção da peça desde o início, desde as primeiras cenas, nos ensaios, para saber o que você vai usar. Que nem no meu caso, eu trabalho como iluminador. Eu acompanho a montagem da peça do início ao fim, até a apresentação do espetáculo. Por que eu faço isso? Eu acompanho desde o começo para me ter uma ideia do que eu vou usar, que cor eu vou usar naquela cena, o que eu posso estar usando no espetáculo em si, no palco, para estar dando aquela grande visão para o público do que está acontecendo. Às vezes são detalhes minuciosos ali que você tem que estar atento. Às vezes uma mesa é a protagonista de tudo aquilo ali, da cena. Aí você tem que fazer o quê? Mostrar ela. O que você vai fazer? Você vai usar uma luz especial em cima dela, para estar mostrando. Porque você tem que mostrar tudo aquilo que está na boca de cena, no espetáculo. Então é muito legal você estar sempre acompanhando o início e o fim dos ensaios, para você ter essa ideia. Eu gosto muito de usar lâmpadas quentes para estar dando uma grande amplitude na cena. E eu uso muito lâmpadas LEDs para não ter muita sombra no caso, né? No exemplo aqui eu estou com 4 lâmpadas par LEDs aqui no cenário onde estou gravando, e estou com uma mesa aqui para daqui a pouco mostrar para vocês um pouco de luz, né? Um pouco de cenas, né? De como eu faço as minhas cenas, a montagem e tudo. O produtor técnico também ele tem que estar atento em tudo que está acontecendo no espetáculo, se o artista está bem, se ele está assim disposto o humor dele, que às vezes ele não está legal, ele está com uma dor de cabeça, então você tem que estar sempre ali atento com isso para você fazer o seu espetáculo acontecer. E está entrando em contato com o teatro, pedindo o material que você vai estar usando, você vai fazer como isso. Fechou a peça vai ser apresentada em determinada cidade, você vai entrar em contato com o teatro dessa cidade, você vai estar enviando no mínimo 3 semanas antes do seu espetáculo o seu mapa de palco, para não ter erro, para não chegar no dia e você não ter aquele material que você precisa. Então é extremamente importante você estar entrando em contato com o pessoal que vai estar te atendendo no teatro ou no espetáculo em si. Então eu sempre faço assim, eu mando 3 semanas antes, até mais, até um mês antes da minha peça que estou trabalhando e para a apresentação. Eu faço o quê? Eu monto o mapa de palco. Vou dar um exemplo para vocês. Uma peça intimista, que numa companhia de teatro que eu trabalho, que é a CIA Intimista de Teatro. Ao total a gente trabalha com um iluminador, que no caso sou eu, um sonoplasta e um hold para montagem, porque é apenas um ator, no caso, né? No caso uma atriz. Então é sempre importante você estar acompanhando o começo da peça para saber o que você vai usar. No caso, nessa peça a gente usa muita lâmpadas quentes e par LEDs para poder dar essa dimensão do espetáculo. Porque o iluminador ele tem que viver aquilo ali, ele tem que passar da alma ao espetáculo. Além do ator estar colocando todo o seu sentimento ali na peça, no que está acontecendo. É responsabilidade do sonoplasta e do iluminador fazer isso acontecer. Você que está assistindo a peça sentir isso que está acontecendo dentro daquele espetáculo, com cores, efeitos que está acontecendo ali na hora, naquele ato, né? Então é muito importante você ter na sua companhia de teatro um produtor técnico, um iluminador ou alguém responsável pelo áudio, pela luz, pela montagem do cenário, fora os seus atores, para você não ter dor de cabeça.
para você chegar e ter aquele espetáculo profissional. Que não precisa você ser uma grande artista para você ser atendido como um grande espetáculo. Você não precisa ter isso, você precisa ter profissionais trabalhando com você para você montar o seu grande espetáculo. Então, pode ser errado da minha parte falar disso? Não é errado, porque grande ou pequeno você tem que ser profissional, você tem que saber o seu lugar, trabalhar profissionalmente, ser educado ao conversar com as pessoas. Então, o que eu peço e falo para vocês, assim, na minha visão, da questão de educação, é como conversar com as pessoas. Você não pode ser rude com as pessoas que vai te atender. Um exemplo, às vezes o teatro está tendo várias peças acontecendo durante a semana e sua peça é a última, no final de semana, a ser atendida. Às vezes você chega no palco pisando duro, falando mal com as pessoas, com o técnico responsável. Isso só vai te gerar dor de cabeça, porque ele vai te atender mal. Ele vai ser mal educado com você, assim como você foi com ele. Então isso não é legal, gente. Você ser mal educado. Não é porque você é o ator ou atriz, ou o técnico responsável ali, o iluminador ou o técnico de som que vai estar trabalhando ali, que você vai desrespeitar essas pessoas que estão te atendendo ali. Às vezes eles estão sem comer, muitas das vezes, sem dormir, para estar te atendendo, para fazer seu espetáculo acontecer. Então, para que ser mal educado com essas pessoas? Eles são gente como você. Pessoas como você. A diferença é que você vai estar ali naquele momento, a sua peça vai durar 2 horas ali, às vezes você fica dentro do teatro 5 horas e vai deixar aquelas pessoas ali. E elas vão estar trabalhando em outras peças. Às vezes uma coisa que você falou, no outro dia essa pessoa vai estar mal, vai estar pensando nisso que aconteceu. Então seja educado. Eu falo isso porque eu trabalho também nos bastidores, atendendo outras pessoas. Então eu sei quanto que é difícil você ser atendido por uma pessoa mal educada. Então, respeito, primeiramente, respeito. E as exigências que você faz. Tomar cuidado também com as exigências que você faz. Por exemplo, eu preciso de 50 lâmpadas parlés, mas na sua peça você usa 25 lâmpadas, você vai estar com 25 lâmpadas sobressalentes que você não vai estar usando só pelo fato de você estar exigindo isso daí, só para a pessoa ter uma correria maior para estar te atendendo. Então, vamos tomar cuidado na montagem do seu mapa de palco, montar o que é essencial que você vai usar, sempre ter em mente o que você vai usar, para não ter essa dor de cabeça de você estar pedindo material a mais e não estar usando, porque isso é muito chato, isso está acontecendo. E na minha experiência na estrada, já aconteceu muitas vezes da gente chegar e não ter o material que a gente está pedindo. Então, sempre está levando o seu material, a sua companhia de teatro, ter sempre o seu material para você estar trabalhando. E ele sempre está levando algo a mais que vocês exigiu, no caso, no mapa de palco. Sempre ter ali em stand-by, que às vezes você pode chegar e a pessoa não poder te atender aquele mapa que você fez. Mesmo você estando entrando em contato com ela anteriormente, há 1 mês atrás, 3 semanas atrás do seu espetáculo. Na semana do seu espetáculo, você está entrando no primeiro dia da semana, por exemplo, sua peça é no sábado, você está entrando em contato com eles na segunda-feira para confirmar se aquele material que você pediu vai estar num dia para te atender. Mesmo assim, você pode levar um material a mais, que às vezes pode acontecer do espetáculo anterior deles terem atendido esse material ter dado algum problema. Então eu sempre levo material a mais comigo no espetáculo, para não ter esse problema. E aqui no caso, como eu disse também, como sou iluminador, tá sempre atento à condição do palco que você vai estar usando, a claridade, porque isso afeta muito a quem está assistindo. Então você não pode estar trabalhando com uma luz muito forte nos seus atores e fazendo assim eles não enxergar o público e o público não enxergar o seu ator. Então você tem que ter essa ideia também de como está usando esse material.
Um exemplo é o material que eu estou usando aqui. Eu tenho algumas luzes aqui atrás de mim e tenho uma mesa aqui para mostrar para vocês como funciona. Estou num ambiente claro. Se eu mudar a cor do ambiente que eu estou, vai desfocar a minha imagem. Então, você tirar essa visão, ter essa visão, para não ficar turvo a situação do que está acontecendo no seu espetáculo, para você não estar estragando a sua peça. Então, sempre estar atento a isso. E estar atento ao geral, o que o hold está fazendo, se está tendo muita vazão de luz para fora no público, enfim, nesse geral. Aqui no caso, eu tenho um exemplo, o que eu posso estar fazendo, como a visão do iluminador pode estar mudando tudo, como eu disse no começo, que o espetáculo acontece não só com os atores, sim também com a produção que está atrás, trabalhando com vocês. Um exemplo, estou conversando com você, se eu mudar uma cor e o tom de voz, por exemplo, um vermelho, e eu falar grossamente com vocês, com a luz que eu estou usando atrás, vai mudar toda a perspectiva do que você está assistindo. Então isso que é o legal da luz. Você passar vida naquilo que está acontecendo. Então, é sempre bom você estar acompanhando a peça do início dela, para você dar esta alma para o que está acontecendo naquele exato momento, naquela cena, naquele momento, passar aquela emoção. Então, é muito gratificante você, no meu caso, para mim é muito gratificante estar nos bastidores dando aquela emoção, sendo um iluminador, sendo um sonoplasta também, passando aquela emoção daquela peça. Às vezes a pessoa está chorando naquele momento ali, você colocar aquela luz exata naquela emoção. Então você faz a sua plateia inteira chorar, não só o ator, você passa aquela emoção. É que nem você entrar num shopping no dia de Natal e ter aquelas luzes coloridas. Então tem tudo um fundo ali para fazer você sentir, ter aquela emoção. Então é muito importante você estar acompanhando desde o início ao fim dos ensaios até a apresentação dos espetáculos. E voltando ao produtor técnico, é muito importante você estar acompanhando para também saber o cenário que você vai estar usando, como é que vai ser a construção do material, o que você vai estar levando de cenário. Espero que eu tenha passado para vocês e esteja passando para vocês o que é a ideia de um produtor técnico, como é que é trabalhar nessa área. E outra coisa importante, a vestimenta que você usa, que para você não estar aparecendo no espetáculo. Às vezes você vai ficar em cima de um palco e para não ter aquela visão sua, não só dos atores, você está aparecendo. Então use sempre roupa preta para você não estar aparecendo no cenário, você ser apenas um invisível ali. Então é muito legal a vestimenta preta, por isso que nós usamos preto, para sermos invisíveis. E sabemos a importância que é isso, para os atores estar trabalhando ali e não ter aquele desfoque nos atores e a pessoa estar prestando atenção em você, não nos atores. Então sempre procure usar roupa preta, o mais discreto, seja o mais discreto possível, e está sempre trabalhando com o seu material em dia também. Sempre esteja buscando conhecimento da área, sempre procure estar estudando a sua área para você estar sempre seguindo em frente, não ficar parado no tempo, porque a única coisa que fica parada no tempo é o museu. As tecnologias elas se desenvolvem muito rápido e você tem que estar acompanhando esse dia a dia do acontecimento. Então busca sempre informações do que está no mercado, e para você estar levando para o seu espetáculo aquilo que há de melhor para você fazer. Então, galera, o produtor técnico, o iluminador,
e o sonoplasta, assim como os holds, o pessoal que trabalha atrás dos bastidores, é muito importante para o seu espetáculo estar acontecendo. E sempre trate eles com respeito, pois é eles que dão vida ao espetáculo, dá luz ao seu espetáculo. Então, trate com respeito o seu técnico, trate com respeito o seu iluminador, para que sua peça aconteça. Minha gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Eu espero ter ajudado a vocês ter tirado algumas dúvidas do dia a dia, do que acontece. Fico muito agradecido e todo mundo fique com Deus e todo mundo que tenha saúde e paz. Muito obrigado.